Bem, meu nome é Moacir Scliar, sou médico formado na Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A minha especialidade foi saúde pública. E antes de trabalhar em saúde pública, eu trabalhei em clínica médica e, sobretudo, na área de nefrologia. Esse interesse nasceu quando eu era interno e depois residente na Enfermaria 29, serviço do professor Rubens Maciel, da Santa Casa de Misericórdia, que era onde funcionava a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, através da Faculdade de Medicina, que tinha nesse hospital, digamos, a sua área docente. Bom, a Enfermaria 29 era uma enfermaria, digamos, multidisciplinar, que desenvolvia atividades em muitas áreas, né? Sobretudo a cardiologia, mas também a pneumologia e outras. Né? E o responsável, então, era o professor Rubens Maciel, um notável clínico, notável professor, notável intelectual, devemos dizer também. E ele tinha entre seus assistentes o professor Antônio Azambuja, cujo interesse era exatamente nefrologia. Deve-se dizer que naquele momento não existia nenhum tipo de formação de nefrologistas. Eram pessoas que se interessavam pela especialidade e espontaneamente iam se introduzindo nela. E era o caso do professor Antônio Azambuja, que era sobretudo um clínico. E ele foi formando uma equipe. A primeira pessoa que foi importante nessa equipe foi o Dr. Moisés Lerrer, que depois de formado em medicina na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, fez um estágio em São Paulo e lá, no Hospital de Clínicas da Universidade de São Paulo, havia um serviço de nefrologia. E era um serviço muito avançado e lá se fazia já hemodiálise. E quando o Moisés Lerrer voltou para Porto Alegre, na qualidade de assistente do professor Rubens Maciel, ele passou a integrar o grupo do professor Antônio Zambuja, e aí então a nefrologia começou a fazer parte, inclusive, do currículo de ensino. Bom, basicamente o que se fazia era hospitalizar pacientes, estudar os casos, né, e usar o tratamento clínico, e também começou-se naquela época a usar a diálise peritoneal, até que foi introduzida a hemodiálise. A hemodiálise foi introduzida no Hospital São Francisco e foi graças a uma doação da família Chaves Barcelos que se pôde adquirir o caríssimo, naquela época, equipamento do rim artificial, que era como se chamava. Eu não me lembro exatamente a marca desse aparelho, mas era fundamentalmente uma grande bacia que continha 100 litros d'água, né? E onde se acrescentavam, então, né, substâncias químicas, né? E depois conectava-se o sistema circulatório do paciente a esse aparelho, né? E o sangue circulava, então, através da unidade dialisadora, né? E se fazia, então, as sessões de hemodiálise. Eu me lembro, como se fosse hoje, da primeira sessão de hemodiálise que foi feita no Rio Grande do Sul. Eu tinha me formado em medicina, eu era médico residente, e isso foi logo no começo do ano. Não sei se não foi, inclusive, no dia 1º, 2 de janeiro, por aí. Mas foi exatamente no comecinho desse ano em que eu também estava iniciando a minha residência. E eu fui chamado para ver um paciente que vinha de Santa Catarina. Esse homem, segundo a história, ele tinha sido picado por uma aranha. E ele desenvolveu uma hemólise de uma violência impressionante, né?
Para começar, era um homem de origem germânica, com uma tez clara, mas a cor da pele dele era marrom, né? Em função da hemólise violenta que ele tinha, que tinha reduzido a hemoglobina dele a 3 gramas, né, por 100 ml. E claro que ele entrou em insuficiência renal aguda, né, e diante daquela emergência, né, foi decidido então proceder à hemodiálise. Nunca tinha sido feito. O aparelho ainda estava na embalagem, né? E nós tiramos o aparelho da embalagem e fomos lendo no manual de instruções o que tinha para fazer. Era como uma receita assim: coloque 100 litros d'água, coloque agora os sais, né? E começamos, né, então, a fazer a hemodiálise. E para nossa alegria, né, isso deu certo, né? Deu certo e eu me lembro assim, sobretudo a vibração do Dr. Moisés Lerner, né, que tinha trazido o método, né, e estava ansioso naturalmente por aplicá-lo, mas ao mesmo tempo estava com muito medo do que poderia resultar. Mas funcionou bem e a verdade é que nós conseguimos manter esse homem vivo durante um período que eu não me lembro exatamente qual era, né? Mas era muito grave o estado dele, ele de qualquer maneira veio a falecer. Certamente isso aí foi um marco, né? E a partir daí essa equipe, né, que era formada, então, basicamente pelo professor Antônio Azambuja, que era, digamos assim, o supervisor geral, né, Moisés Lerner, né, que era, do ponto de vista prático, né, o chefe mais efetivo, e havia, e eu fazia parte também, Domingos Ávila, que nesse momento era um doutorando, mas era um doutorando absolutamente brilhante, já antecipando o brilhante médico que ele seria, e a doutora Ana Maria Maciel Alves, que dividia a sua atenção entre a nefrologia e a cardiologia. Bom, depois disso, nós fizemos muitos procedimentos, né, tanto de hemodiálise como de diálise peritoneal. Uma outra coisa importante também que foi introduzida nessa época foi a biópsia renal, né? E me lembro do jovem Domingos Ávila fazendo ele mesmo o procedimento de biópsia renal. E nós sempre tínhamos casos hospitalizados na enfermaria, né? Mas o interessante, Sclia, é que tinha a enfermaria 2 que também fazia biópsia renal. Vocês trabalhavam independentes ou vocês tinham alguma troca? Porque a biópsia renal, pelo que eu me lembro, né, foi introduzida pelo Dr. Oli Lobato na enfermaria 2. É verdade. Concomitantemente, foi também introduzida na 29 por vocês? Como é que era essa troca? Ou vocês trabalhavam independente? Bom, as enfermarias, elas mais ou menos assim, eram principados independentes, vamos dizer assim, né? A gente tinha muito orgulho de pertencer a tal ou qual enfermaria. A convivência, naturalmente, era extremamente amistosa, né? Mas é claro que cada uma tinha as suas rotinas, né? E a sua autonomia. E a sua autonomia, né? Isso, a autonomia de cátedra, né? Porque naquela época ainda era cátedra, né? Era uma coisa muito preservada, né? E, e os catedráticos eram realmente assim pessoas muito importantes, né? Muito respeitados, tanto pelos outros médicos como pelos estudantes de medicina. De modo que convivência havia, era amistosa, né? Claro que em alguns casos havia competição também, mas eu diria que era uma saudável competição. Mas, de uma maneira geral, a gente pode dizer que cada enfermaria seguia, né, o seu próprio rumo. As enfermarias de clínica, as principais que eu me lembro, eram
a enfermaria 38, do professor Faraco, mas que não trabalhava com nefrologia, a enfermaria 37, do professor Álvaro Barcelos Ferreira, que igualmente não trabalhava com nefrologia, né? E a enfermaria 29 e a enfermaria 2, né? A enfermaria 29 do professor Rubens Maciel, a enfermaria 2, né, que tinha sido o serviço do professor Tomás Mariante, e depois do professor Oli Lobato, né? Mas realmente assim, a gente pode dizer que a nefrologia teve uma recepção muito, né, muito boa no Rio Grande do Sul e se desenvolveu muito ativamente. Então, assim, a biópsia renal vocês também faziam na Também enfermaria. fazíamos, exatamente. Né? E também a diálise peritoneal vocês começaram a fazer Exatamente, na enfermaria. E exatamente. tinha algum de vocês assim mais responsável por fazer a biópsia ou mais responsável pela diálise peritoneal, assim como o Lerrer introduziu a hemodiálise? Ou todo mundo fazia tudo? Não, da biópsia eu me lembro, sobretudo, do Domingos Ávila fazendo. Né? Tinha uma habilidade muito grande para isso. Diálise todos nós fazíamos. A diálise peritoneal era um procedimento relativamente fácil de fazer, né? Hemodiálise não, esse já era mais complicado. Mas a diálise peritoneal todos nós fazíamos, né? E aí realmente a gente era um longo trabalho, longo, né? Porque nós fazíamos isso no caso do pessoal da 29, no São Francisco, no Hospital São Francisco, né? E isso significava que tinha que ver o paciente, né? De tantas em tantas horas, né? E eu me lembro de muitas noites e muitos fins de semana, né? Que de repente eu saía de uma festa para ir lá olhar o paciente, né? Mas a gente fazia isso assim com muita alegria, porque era também uma especialidade fascinante, né? Assim, o rim era uma verdadeira incógnita, né? E desafiava muito o nosso conhecimento, né? Nessa época vocês eram professores também da faculdade, da universidade, ou vocês eram residentes? Como é que foi a trajetória aí, colocando as faculdades, a fundação e a Universidade Federal e as enfermarias? Bom, no caso da enfermaria 29, os dois professores eram o professor Zambuja e o Moisés Lerrer, né? Eu era residente, né? A Ana Maria também, eu era residente de primeiro ano, ela era de segundo ano. O Domingos Ávila era doutorando, mas depois ele também fez residência, né? Então, a vinculação docente era mediada por esses dois médicos, o doutor Zambuja e o doutor Lerrer. E nessa época, então, já tinha residência, não era um estágio, era residência mesmo. Ela começou poucos anos antes, né? Eu devo ter sido da terceira ou quarta turma de residência, né? Por incrível que pareça, né? E dada a situação da medicina naquela época, né? Foi aberto um sistema de residência, né? Com o apoio de fundações norte-americanas, inclusive, né? Era a Kellogg Foundation que ajudou a instalação da residência. E ninguém queria fazer a residência, né? Porque o mercado de trabalho médico era tão grande, né? E absorvia profissionais com tanta facilidade, né? Que não parecia necessário, né? Ter que fazer algum tipo de aperfeiçoamento. Os jovens médicos se formaram no dia seguinte. Eles tinham trabalho onde quer que eles quisessem, né? Fosse na capital, fosse no interior, né? Bom, residência significava, né, um período longo em que a pessoa ganhava pouco, trabalhava muito, né? Claro que havia a ideia do aperfeiçoamento, mas era um momento assim que o título de médico era mais do que suficiente, né? Então, o interesse na residência, nos primeiros tempos, era muito pequeno, né? Na verdade, né, os catedráticos tinham que buscar residências, né? Nunca faltou, isso é importante dizer,
mas não havia nenhuma necessidade, por exemplo, de um processo de seleção, né, porque os que se apresentavam, em geral, correspondiam às vagas. Chegasse a participar em algum momento de algum transplante renal? A enfermaria também chegou a fazer transplante renal em algum momento? Ou não, quer dizer, não enquanto eu estava lá, né? Porque a verdade é que né, como costuma acontecer com muitos médicos, né, o meu rumo foi mudando, né, porque eu me tornei médico do Estado, né, e fui designado para o Hospital Sanatório Partenon, que era um hospital exclusivamente de tuberculose naquela época, né, e eu deveria ser o clínico lá, né, ou seja, eu deveria atender as intercorrências clínicas dos pacientes tuberculosos. Teoricamente, era a minha função. Mas aconteceu que comecei a me interessar pelo problema da tuberculose, né? E, movido, inclusive, por uma inquietação que vinha dos tempos de estudante de medicina, de fazer uma medicina mais social, né? Voltada para os problemas da população, né? E aí eu fui fazer um curso sobre tuberculose, aí comecei a trabalhar em tuberculose. Da tuberculose eu fui para a saúde pública, né? E a partir daí a nefrologia tornou-se só uma lembrança. Tu te lembra de que época é isso? Em que momento tu fizesse essa transição? Me lembro. Foi em 1969. Levou bastante tempo porque eu me formei em 62, né? Fiz a residência e depois eu continuei trabalhando na nefrologia, mas é claro que eu trabalhava em outros lugares, né? Como era o costume naquela época, né? De o médico trabalhar em mais de um lugar, fazer plantões, né? Mas mantinha-se interesse pela nefrologia, que era uma coisa fascinante, né? E tu chegasse a ter assim, uma clínica privada, de ter consultório, ou ter trabalhado com o professor mais antigo, que também era algo comum naquela época, se trabalhar, por exemplo, com o doutor Azambuja no consultório, ajudá-lo? Isso aconteceu contigo? Aconteceu, eu trabalhei um tempo com o professor Rubens Maciel, no consultório dele, e foi um aprendizado fantástico. Mas ele era basicamente um internista, né? Então, com ênfase em cardiologia, ele tinha sido um dos introdutores do eletrocardiograma, né? Aqui no nosso estado, e era realmente um clínico brilhante, né? Então, ali eu atendia pacientes digamos, de várias especialidades, né? Porque ele era muito conhecido, né? E era procurado assim por pacientes com N problemas, né? E ele atendia a todos, né? Uma coisa importante também aí na história da nossa medicina é a criação da Associação Médica do Rio Grande do Sul, né? Que eu não sei exatamente assim a filosofia dela, se era suprir alguma necessidade que a faculdade de medicina não estava sendo suficiente para ensinar, ou qual foi o espírito da Associação Médica do Rio Grande do Sul. E daí eu queria ver se tu te inseriu em algum momento na formação do departamento de urologia e nefrologia, porque começou com urologia e nefrologia em 1961 e depois passou a ser um departamento só de nefrologia no final da década de 60. Então, não sei se tu tem alguma introdução aí na criação da associação, do departamento de nefrologia da Associação Médica do Rio Grande do Sul. Não, quando eu me formei, eu me tornei sócio da Associação Médica, né? Nesse momento funcionava na Rua Uruguai, no centro de Porto Alegre, né? E era um lugar muito pequeno, né? Era basicamente um lugar para reunião científica de médicos, né? Então as atividades eram assim, palestra do doutor fulano, curso sobre tal coisa, tinha um jornal, né, que eles publicavam, mas era uma coisa muito modesta comparado a
instituição gigantesca e dinâmica que é hoje, né? Era uma coisa muito embrionária, né? E eu não cheguei assim a participar especificamente nos departamentos, né? Isso aí surgiu depois, né? E uma coisa também assim, a tua trajetória dentro da universidade, tu fosse professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e da Faculdade Católica de Medicina Não, na não, época? não. Quando eu terminei a residência, não é? É, tinha sido fundada alguns anos antes o que era então a Faculdade Católica de Medicina, né? É, e eu fui convidado para trabalhar com o professor Zambuja, né? É, no departamento de medicina interna, né? Mas era realmente uma coisa muito precária, né? Quer dizer, ah, era uma faculdade, né? é, criada assim, sobretudo para apoiar a Santa Casa, que sem a universidade ficaria privada de médicos, né? E do próprio hospital, né, da Santa Casa? Sim, o Hospital da Santa Casa dependia da universidade, né, para poder funcionar, porque era uma instituição filantrópica, né? Então não tinha recursos, né? E o resultado é que realmente assim, né? No início o curso era bastante precário, mas a gente fazia o que podia, né? Depois eu trabalhei na área de nefrologia, né? E depois, como eu fui para a saúde pública, eu me licenciei, né, Da da faculdade. faculdade. Eu fiquei muitos anos licenciado, sem vencimentos, né? Quando já, bastante tempo passado, eu me aposentei na Secretaria da Saúde, eu retornei para a faculdade, que aí então era a Fundação Faculdade Federal de Ciências Médicas, mas aí, como eu tinha toda essa experiência na área de saúde pública, né, eu fui convidado para trabalhar no departamento de saúde pública da faculdade, né? Depois departamento de saúde coletiva, né? Que eu vim até a dirigir. Mas aí, a essa altura, realmente, assim, a minha conexão com a clínica praticamente inexistia, né? Uhum. Vocês assim conviviam, os nefrologistas, né, das várias áreas, das várias enfermarias? Por exemplo, assim, era comum vocês saírem com o pessoal da enfermaria 2 ou ficava distante e o pessoal acabava não convivendo muito entre si? Ou valia realmente um pouco a rivalidade? Não, não. Nós tínhamos laços de amizade, é claro, né, que dentro de cada serviço os laços eram mais fortes, né? Então, eu tinha uma amizade assim com Moisés Lerrer, né, eh, com a Ana Maria, né, com o Domingos Ávila, que atravessou os anos, né? Quer dizer, a gente convivia assim muito, né? Essa coisa de atravessar ali a rua na frente da Santa Casa e ficar ali no bar, né? Conversando. E, e depois, quando eu entrei na Faculdade Federal de Ciências Médicas, né? Essa amizade também com o Ori, que era uma figura maravilhosa, né? O Oli, o que a gente aprendia com ele, assim, ele era uma vocação médica espantosa, né? César Costa igualmente, né? Então, os laços de amizade também existiam, né? O do Busato era, inclusive, assim, amigo pessoal, né? Convivíamos no mesmo círculo de amizade, né? E, dava assim, a gente saía juntos e tal, né? Realmente era aquela coisa assim que da convivência no trabalho nascia uma convivência pessoal também muito intensa, né? Uma coisa também assim, interessante é que que livros assim vocês usavam para estudar nefrologia? Porque na verdade a gente não tinha muita literatura, né, dentro da nefrologia. E o próprio Oli, né, não sei se tu te lembras, eles lançam um livro de nefrologia
Mas aí já um pouquinho mais tarde, eu acho que tipo 1968 ou 69, É. mas eu não sei se tem alguma... Não, assim, o livro básico, né, era o Harrison, né, que era um texto de medicina interna, né, que evidentemente é nefrologia. Tinha um manual de nefrologia também, que eu não vou, agora não consigo lembrar, talvez tu possa me ajudar. É um Não é, não é Merrill, é, hum, tinha um texto de nefrologia que era do Merrill, é isso que mesmo. era Esse era o conhecido, clássico, né? E, bom, eu me lembro desse livro do Oli, mas não me lembro assim em detalhes dele. A essa altura eu talvez já não estivesse mais tão próximo da nefrologia. E tu chegasse a conviver, então, com outros nefrologistas, assim, do país? Bom, Pessoal de São Paulo, por exemplo, que também era muito forte a nessa gente época. ia, porque nós fomos algumas vezes para São Paulo, né? Porque realmente, assim, a USP era o centro de excelência, né? E eu não me lembro quem é que trabalhava com nefrologia lá. O Emil Sabaga era um dos Sabaga. nomes. O Sabaga era um deles, ele tinha assistentes muito bons, né? E a gente, Tinha o Israel Nussensvai, no não sei Senswag, se tu te exatamente, lembra também do Israel, me que lembro. era uma pessoa, assim, uma figura bem É, importante na época. é. E algumas vezes eles vinham também a Porto Alegre, né? Mas não era uma coisa assim, que eu me lembro, não era uma, uma coisa de referência e contra-referência, né? Uhum, uhum. É, isso realmente assim, havia uma autonomia dos serviços gaúchos, né? E isso é uma coisa interessante, não sei se tu concorda comigo, mas na verdade assim, o Moisés Lerrer foi a São Paulo, mas era comum os médicos do Rio Grande do Sul saírem independentes, né? Ou para os Estados Unidos, ou para a Europa, especialmente para a França. O Busato foi para a França, por exemplo, independente de São Paulo. Não se ia para São Paulo, se É. ia direto, né, para os Estados Unidos, para a Europa, para fazer a formação. Então me parece que o gaúcho ele foi sempre muito independente até de outros serviços como São Paulo. Não sei se tu percebe isso Sim, mas também. isso também era uma coisa assim que dependia muito de iniciativa individual, né? Era a pessoa que queria ampliar seu conhecimento, né? Descobria algum lugar onde podia ir e ia para lá, né? Nas gerações anteriores, né? Isso aí era naturalmente era uma maneira de valorização, né? Porque quando o médico voltava, né? Ele publicava os anúncios dele no Correio do Povo e botava com estágios nos hospitais da Europa. Isso Isso, valia muito. isso era um título de nobreza, né? Então, era uma coisa assim que tinha muito também, digamos, um efeito promocional, né? Mas claro que tinha o conhecimento atrás disso, né? E, mas eu diria assim que grande parte do progresso foi feito assim, né? Como essa hemodiálise, né? Que a gente fez, assim, foi é, metendo a cara, né? Indo em frente, enfrentando as dificuldades, né? Só assim, talvez para encerrar, eu não sei se tu te lembra também, mas teve um congresso brasileiro de nefrologia em Porto Alegre que aconteceu em 1968. Não sei se tu chegasse a participar desse congresso ou não, né, mas foi uma atividade importante da nefrologia Uhum. em Porto Alegre. Eu me lembro desse congresso, né? É, não me lembro de ter tido uma participação muito ativa, mas me lembro do congresso.